Apocalipse capítulo 10, versículo 1 diz assim: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. A igreja. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Todos juntos, 1, 2, 3 e ele disse-me: importa a muitos povos, nações e línguas e reis. Amém? Quantos precisam de oração? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nós estamos aqui, Senhor, e queremos glorificar o Teu nome, queremos exaltar o Teu nome. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma sexta-feira, estudando a Tua palavra. Ó Pai querido, Senhor Deus, nos dê clareza, nos dê entendimento, nos ajude. Senhor, nós também queremos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, que precisam de saúde, que o Senhor envie saúde à vida dos meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que as tuas ricas bênçãos os alcance. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente glorificando a Deus, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Queridos, nós estamos nas sextas-feiras estudando o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, de uma maneira simples, de uma maneira a qual não queremos trazer polêmicas, apenas de maneira bem simples e devocional, trazer o entendimento a nós nesse livro tão importante, nesse livro que é considerado por muitos um dos livros mais difíceis de se interpretar, o livro do Apocalipse. Nós já estamos no capítulo de número 10, a qual vai falar a respeito de um livrinho que João vai ver. E nós vamos, versículo por versículo, tentar compreender as lições que o Senhor tem nos ensinado.
Você já parou para pensar, você já prestou atenção, que chegou no sexto selo há um espaço de tempo, você prestou atenção nisso? Para depois chegar no sétimo selo? Você prestou atenção que quando chegou na sexta trombeta, dá um espacinho aí, algumas cenas estão inseridas aí para depois chegar a última trombeta? Isso é importante você ficar atento aos detalhes que a Bíblia ela vai nos mostrando, tá? Estamos prestes a chegar na sétima trombeta, e você vai ver que coisas extraordinárias e detalhes que João vai tendo. Lembrando, o livro de Apocalipse, imagine João vendo como uma grande tela. Não imagine o livro, não imagine essas revelações como se fosse um mero livro. Não. Imagine como se fosse uma grande tela a qual João está tendo visões, e conforme ele vai tendo visão, ele diz, você pode, opa, essa visão se encaixa aqui, essa visão se encaixa ali, e assim você vai encaixando para você ter uma compreensão melhor. Entendendo que João, ele está tendo visões de Deus, João está tendo uma experiência com Deus, no sobrenatural, João está no ambiente da eternidade, João está vendo o passado, o presente e o futuro, ok? Vamos lá, versículo 1, vamos ler devagarzinho aí, todos juntos, 1, 2, 3 e vi outro anjo forte, que descia do céu, amém, ok? Olha o que João está descrevendo, e vi outro anjo forte. Então percebe-se que João está tendo visões, irmãos. Você vê que há uma manifestação angelical poderosa, e ele é muito claro ao dizer, e vi um outro anjo. Alguns acreditam que este anjo que ele está vendo é Cristo. Mas acompanhe meu raciocínio aqui, Anjo significa mensageiro. Anjo significa? Então, os anjos são mensageiros do céu. Os anjos são representantes do céu, de Deus, de Cristo. Então, nós vamos observar aqui que ele é um representante. E a Bíblia diz que os anjos são nossos conservos. Então nós vamos observar e podemos, diante desse raciocínio, entender que está aqui um servo de Deus. Está aqui sendo representado um mensageiro. Está aqui sendo representado um anjo do Senhor. E o anjo, João ele vai deixar bem claro, e vi um outro anjo, forte. Aí está dizendo a sua origem, de onde ele sai. Ele desce do céu. Ele está vindo da onde? Está vindo da onde? Do céu, maravilha. Vestido de uma nuvem, olha só como que você pode imaginar já ele. Tenta imaginar comigo. Um anjo grande, forte, poderoso. E João está tentando olhar para as suas vestes. E ele descreve, ele está vestido de nuvens. E olha só, você pode imaginar nuvens ao redor de um corpo? Então imagine um anjo forte nessa proporção. E por cima da sua cabeça estava um arco celeste. Se na sua Bíblia está escrito arco-íris, ligue a luzinha de alerta, porque nós já aprendemos que Íris é uma deusa pagã, ok? Amém ou não amém? Então, são coisas que nós vamos aprendendo na Bíblia, e até para a nossa igreja, tem um hino que é muito bonito, que a gente canta, e estamos falando da deusa pagã dentro da igreja. Estás vestido do arco-íris. Isso aí, irmão, esquece. Inventa outra coisa, do arco celeste, quando você for cantar agora, porque você já sabe o que significa. Então, quando você cantar o grupo de louvor, vai ter que mudar esse negócio aí. Estás vestido do arco celeste. Vai ter que fazer assim. Sons e trovões, luzes. Não esqueça isso.
Amém ou não amém? Até a minha filha, foi ontem, ou foi hoje, a Valentina, ela viu um arco, e ela pintou, e ela foi, quando ela foi, eu falo, opa, o que é isso aqui? Arco celeste. Ela, arco celeste, isso, arco celeste. Arco celeste, porque a Bíblia fala de arco celeste. Então, vamos lá, voltando ao raciocínio. João está vendo um anjo forte. Ele descia do céu, sua origem, vestido com uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E quando nós falamos do arco celeste, nós lembramos de quem? Noé, do dilúvio, de uma aliança. Então, todas as vezes que nós olhamos o arco celeste no céu, nós lembramos que Deus um dia fez uma aliança, uma promessa. Então, quando você vê este anjo, vestido de nuvem, forte, um arco celeste sobre a sua cabeça, você já fala assim, opa, é Deus lembrando-nos que Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus que fez uma aliança, faz uma aliança, e Ele é fiel para cumprir com a sua aliança. Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Até aqui, amém? Maravilha. Então vamos lá. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Quando você começa a ler isso, por isso que muitos, quando lê o versículo 1, o verso 1, automaticamente, por causa das semelhanças, o rosto como o sol, quem você lembra? Jesus. Você lembra da transfiguração? Quando Jesus está com Pedro, Tiago e João lá no monte, que ele vai se transfigurar. Se transfigurar quer dizer se revelar. Então, quando ele está se transfigurando, se revelando, o seu rosto brilha de uma maneira que, como o sol, e você não consegue olhar para o sol ao meio-dia, ninguém consegue, por causa do seu brilho. Então, automaticamente, quando você está lendo e você olha, você assim, rapaz, mas não deve ser Cristo isso aqui? Só que nós temos que entrar na questão muito importante que nós acreditamos. A Bíblia Sagrada diz que vai chegar o dia que nós o veremos como Ele é. O veremos face a face. Estaremos com Ele, semelhantes a Ele. Se você for observar também, você vai ver no livro de Apocalipse que e a sua voz era como voz de muitas águas. Aí você vai ver, tem uma parte que a multidão, representando os salvos, quando eles falam, vai dizer, e as suas vozes eram como vozes de muitas águas. Ou seja, não são semelhanças da igreja com Cristo. Então nós também podemos entender, porque aqui a igreja já foi glorificada, a igreja já foi salva. Então nós podemos entender aqui também, que até os anjos serão semelhantes a eles. Por quê? Os anjos, como nós já recapitulamos, são mensageiros de Deus, representantes de Deus, representando o céu. E é por isso que nós acreditamos que esse é um anjo poderoso semelhante a Cristo. E esse anjo, ele vai dizer assim, ó, e ele pôs os pés como colunas de fogo. Olha como eles são semelhantes ao Senhor. Aí o versículo de número 2, e tinha na mão um livrinho aberto. Tinha na sua mão um livrinho? Vamos lá. Pastor, eu já ouvi essa história do livrinho. Que livrinho é esse? Você precisa entender que naquela época não eram livrinhos assim, ó. Eram pergaminhos. Então, quando falam um livrinho, era um pergaminho pequeno. Ou seja, era uma mensagem curta. Então, quando você vê a expressão, e vi na sua mão um livrinho aberto, outro detalhe. Você lembra lá do Apocalipse 5? João está vendo um livro selado. Um livro fechado. Aqui ele está vendo um livrinho e ele está aberto.
Quando você vê também a expressão sobre livro, você vai ver lá a partir do capítulo 20, que João vai ver assim, ó, e vi livros na mão. Esses livros serão usados lá no grande tribunal, no juízo final. Então, não é esse livrinho. Esse livrinho aqui é especial, é uma mensagem curta que João vai receber. Aí preste muita atenção também, que esse livrinho, ele é representado também como um alimento. Por quê? Porque esse livrinho, a ordem que João vai receber é, João, você vai pegar esse livrinho e vai comer, boca dentro. E se esse livrinho então vai ser usado para ele comer, representando o alimento, sustento, ou uma necessidade que nós precisamos, porque todos nós como seres humanos precisamos de alimentos para sobreviver. Então quando nós olhamos esse texto, essa fala, esta linguagem, nós podemos crer sim, acreditar que esse livrinho representa a palavra de Deus. Porque é ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos ajuda. Até aqui, amém? Maravilha. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Então você já pode imaginar comigo que esse anjo não era do tamanho do Natan. Esse anjo não era do tamanho do João. João, você era anão perto dele, João. Por quê? O anjo era tão grande que um pé colocava no mar, outro pé na terra. João olha e vê aquela cena, o seu corpo, uma nuvem rodeava, não dava para ver o que ele vestia. Olhando, ele olhava e via um arco celeste sobre a sua cabeça. Então imagine a grandeza da visão que João está tendo. Quando ele coloca o pé sobre o mar na Bíblia fala de multidão, de nações, representando as nações. Quando ele coloca o pé sobre o mar, representa o domínio sobre o anticristo, porque o anticristo virá das nações. Então, veja como que tudo vai começando a se encaixar. Esse anjo forte, que é representante de Deus, representante do céu, mensageiro do céu, grande, ele coloca os pés sobre o mar, representando da onde viria a origem do anticristo, das nações, porque o mar representa as nações. Quando ele coloca o pé, ele está dizendo assim, ó, eu estou no controle de tudo. O anticristo vai vir, mas ele está sobre o meu controle. Quando ele coloca os pés, ou o pé esquerdo sobre a terra, o falso profeta vem da terra. Ele recebe poder da terra, ele não vem do céu. Então, quando ele coloca os pés sobre o mar, representando as nações, sobre a terra, representando da onde vem o falso profeta, ele está dizendo assim, ó, sobre o anticristo, sobre o falso profeta, eu estou dominando, o céu domina. Nada sai do controle de Deus, está sobre os pés, está falando assim, ó, está sobre o meu domínio, sobre o meu controle. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Maravilha. Vamos lá. Versículo de número 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Ou seja, ele deu um brado. Clamar quer dizer falar em alta voz. Quando ele fala em alta voz, João ouve e diz, meu Deus, parece um leão bramando. E quando ele fala, os trovões automaticamente...
O leão é da onde? Da terra. Trovão é da onde? Do céu. A voz dele é tão poderosa, tanto na terra como no céu. Já que esse ser, esse anjo está representando o céu, representando Deus, representando o domínio do Senhor, o mensageiro de Cristo, o mensageiro do Senhor. Aí ele está dizendo assim, que quando ele fala a sua voz como de leão, e os 7 trovões falam, dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Irmão, trovão aqui está falando de resposta. Você lembra que nós já estudamos sobre isso? Você lembra? Trovões fala de respostas. Então João, quando ele vê o anjo falando, bramando como leão, trovões, ele começa a entender o que os trovões estão falando. Aí eu fico imaginando João pegando a pena e, sim, ai meu Deus do céu, rapaz, é mesmo isso aqui? Meu Deus, isso aqui vai ser bombástico, vai ser babado puro, o povo da terra vai ficar, meu Deus, é isso. Imagina João todo empolgado escrevendo o que o anjo, os trovões falaram, Natan, e ele está ali escrevendo, aí o Senhor olha para ele, João, sela isso aí, não é para ninguém para saber, só você está sabendo o que vai acontecer. Pastor, não entendi. O que isso quer dizer? O que estava escrito? Ninguém sabe, irmão. O que os trovões falaram? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então não adianta alguém falar no axiologia. Não adianta ninguém falar assim, não, eu acho que é isso, que o Espírito Santo... Irmão, se Deus não mandou João falar, não é para falar. Porque era coisa que é só para João. Era só para ele saber. Pastor, já que nós estamos de uma forma devocional, aqui, falando capítulo por capítulo, para nós, o que isso quer dizer? Tem coisa, irmão, que Deus vai falar para você, que é só para você. Não é para você ficar falando para todo mundo. Tem coisas que Deus vai falar, sabe por que tem gente que não é abençoado? Porque Deus fala com ele e ele quer sair espalhando para todo mundo. E Deus está falando para você, tem coisas que é só para você. Aí olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Pastor, o que os trovões falaram? Não sei, irmão, nós só vamos saber lá na eternidade, quando a gente chegar, a gente pergunta para ele. Senhor, o que o Senhor falou lá para João? Ou até para o próprio João. João, o que foi que os trovões falaram? O que eles falaram? Aí tu vai entender. Fora disso, irmão, ninguém sabe a não ser João. João levou para o túmulo. Agora vamos lá. Versículo de número 5. Versículo de número 5. Você percebe que até então, a ordem para João era, João, escreve, envia, escreve. Só que agora o Senhor está dizendo para ele assim, isso é para você guardar. Isso é para você selar. Então guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Tem coisas que você pode falar, mas tem coisas que você tem que guardar consigo. Irmão, quantas das vezes a gente já ouviu aqui na igreja, até pastores contando testemunhos, contando coisas que aconteceu, que não era, é bom ficar só para ele. Tem coisas que vai acontecer contigo e o Senhor, irmão, fica só contigo, glória a Deus para a sua edificação, que é melhor. Eu ouvi umas que eu falei assim, mas meu Deus do céu, não acredito que fulano de tal falou isso aí no púlpito. Irmão, pastor, ele falou isso. Eu falei, meu Jesus, é verdade, meu pai. Falou isso e isso. Eu falei, eita, Jesus amado. Porque tem coisa, irmão, que não adianta, ninguém vai compreender. Tem coisas que nós vamos falar aqui, tem gente que vai ouvir e não vai entender, não vai compreender, e vai causar um escândalo. Por exemplo, não vou dar exemplo não, senão vou falar o santo, deixa quieto. Corta isso aí, Matias, não dá para cortar aqui ao vivo, né? Ô irmão, já foi. Vamos lá.
Versículo 5. Vamos para o versículo 5? É ao vivo assim mesmo, né? Versículo 5. Versículo 5 diz assim: E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou. Levantou a mão ao céu e jurou. Levantou a mão ao céu e jurou. Ei, você lembra disso aqui, ó? Todas as vezes que... Você vê como que a Bíblia ela é maravilhosa? Você já viu aqueles filmes, ou não sei se você já teve a experiência de chegar diante do juiz, e antes de você falar qualquer coisa, o que eles pedem você fazer? Levanta a mãozinha e jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais além que a verdade? Sim, eu juro. Olha só, isso aqui aconteceu há mais de 2000 anos, viu? Olha que coisa tremenda. O anjo que vi, jurou por aquele que vive, por aquele que, para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nela há, que não haveria mais demora, vai acontecer. Observe que já está chegando a 7ª trombeta, a segunda vinda vai acontecer. E o anúncio para João é: João, está chegando a hora. Quando você lê esse texto, não haverá mais demora, você lembra de quem? Você lembra daqueles que estão debaixo do trono, debaixo do altar, clamando: Senhor, até quando? Lembra? Senhor, até quando? Até quando? Quando você vai fazer justiça? Quando o Senhor vai fazer justiça? Aí o anjo está dizendo assim: ei, ele está mandando fazer um juramento por aquele que vive. Não haverá mais demora. Pastor, mas eu ouço que Jesus vem desde quando era criança. Eita, irmão, tu já está velhinho, já está casado, já é pai, já é avô. Melhor ainda, está mais perto agora. Não haverá mais demora. Aquilo que ele falou vai acontecer. Aí olha só o que ele diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, aos seus servos, ou seja, vai se cumprir. E isso no capítulo seguinte, quando falar a respeito da 7ª trombeta. E a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, dizendo: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Irmão, João é um ser humano. Ele está vendo um anjo gigante. E uma voz diz assim: ó, vai lá e toma o livrinho dele. João olha, se fosse olhar o olho carnal, vai assim: rapaz, olha o tamanho do anjo, Senhor. Só um pé direito dele está no mar, o pé esquerdo dele está na terra, olha o tamanho dele. Mas se o céu está mandando você tomar uma atitude, mas se o céu está mandando você fazer, não importa o tamanho, vai acontecer, porque Deus está mandando você fazer. Olha só que mensagem boa, como um devocional para nós, como uma palavra profética para a nossa vida. Aí o texto está dizendo assim: e fui ao anjo, dizendo, João estava todo cheio de Deus, fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o. E não só fica contigo não, come-o. E ele fará amargo ao seu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então ele pega o pergaminho. João olha para o anjo e diz: ô, me dá o livro aí. Aí o anjo, imagine só o anjo olhando para ele assim, ó. Tá bom, pega aí. Só que é o seguinte: come.
É para comer? É. E ele começa. Ô João, só fica atento que quando tu começar a comer, ele vai estar docinho como mel. Só que a partir do momento que você engolir, ele vai se tornar amargo no teu ventre. Pastor, se essa mensagem curta, essa mensagem rápida, se esse livrinho aberto, ele representa a palavra, quando eu como, estou mastigando e está na boca ainda, ela é doce. Mas quando eu engulo, que ela entra aqui, ó, no sistema digestivo, está no estômago, ela começa a doer, amargo. Porque esse é o poder do Evangelho. Se você só sentir um melzinho, só a doçura, só assim, ó, Deus é amor, Deus quer que você seja feliz, não importa. O importante é que você tem que ser feliz. Não, mas é errado fazer isso. Não, Deus quer que você... Deus não te fez para sofrer. Deus te fez para você ser feliz. O amor de Deus está em todos. Está em todos. Deus ama todo mundo. Entenda uma coisa. É isso. Se você só está provando o melzinho, você ainda não engoliu, irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela confronta a gente. A palavra de Deus, ela confronta a gente. Ela é amarga. É por isso que vai ter culto aqui. E se você nunca saiu da igreja assim, eu quero dizer para você que você ainda não engoliu o pergaminho. Você só está mastigando o melzinho. Por quê? Porque quando você engole e sente o amargo, tu sai do culto, sai daquele jeito assim, ó. O culto foi tremendo, a palavra tremenda. Tu sai do culto, vai para casa. E quem sabe a mulher que te conhece, ou o pai, ou a mãe, olha assim, e aí, tá tudo bem? Como foi o culto? Não, o culto foi uma benção. Por que tu está assim? É que a palavra hoje foi um pouquinho amarga. Tá doendo. Se você nunca sentiu isso, é porque você nunca ingeriu. Você nunca engoliu. Por quê? Porque é isso o efeito. Na boca ela é doce, mas quando engole é amargo. Como assim? Porque quando você está ali, ó, é só, eu sou contigo, vou te fazer prosperar, vou te abrir as portas. Só que quando você começa a viver, aí você tem que chegar naquela pessoa que te magoou, você tem que chegar naquela pessoa que te feriu, você tem que chegar naquela pessoa que te traiu, e a Bíblia diz assim, ó, vai lá e perdoa-o. E o melhor, peça perdão para ele. Mas Senhor, eu não fiz. Peça perdão. Libera perdão. Que é isso? É o amargo do Evangelho. Vai na contramão da lógica humana, do sistema humano. E esse é o poder da palavra. Então imagine só, João tendo essa experiência, pegando o livrinho e começando a comer. Que gostoso. Que gostoso, muito bom, maravilha. Quando ele termina de comer, que já está tudo aqui, ó, ele começa. Irmão, eu não sei você, eu acho que você já teve cólica, não já? Aquela dor de barriga, quando você está dormindo, daqui a pouco começa toda aquela dor, e tu, eita Jesus, tu sai irado, de madrugada tendo que acordar para ir lá para a sala do trono. Sabe? Sabe quando você come alguma coisa que começa na hora, e você, aquela dor, e você precisa tomar alguma coisa para passar.
Então imagine agora comigo João comendo, e o amargo começando a acontecer, as dores no seu estômago, ele sentindo verdadeiramente o que era aquele livrinho. Porque o evangelho é assim, ele pode ser doce no paladar, mas quando ele entra no estômago, ele é amargo. Para dizer para você, irmão, que a vida cristã não é melzinho. A vida cristã tem os seus amargos. E olha o que João está vivendo. E o texto vai dizer assim: e tomei o livrinho da mão do anjo, e comi. Na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E agora o versículo 11, depois que ele come, depois que está dentro dele, ele disse assim, ó: e importa que profetizes outra vez. Sabe o que Deus, o céu, está dizendo para João? João, tu pensa que tu vai morrer aqui nessa ilha? Você não vai morrer aqui não, João. Profetizas, é importante que você profetizes outra vez, que você pregue outra vez. É Deus dizendo para João assim: João, você não vai morrer aqui. Você vai além. Por quê? Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Você vai além do que aonde você já foi. Por quê? Porque você obedeceu e comeu o livrinho. Pastor, esse é o capítulo 10, esse é o capítulo 10. E para mim e para você hoje, como nós vamos orar? Senhor, me ajude a viver o evangelho pleno, a entender que o evangelho, a nossa vida cristã, não é só mel, tem os amargos. E quando você compreende isso, Deus olha para João e diz: João, você vai profetizar outra vez. Você vai lá de novo. Você vai profetizar para outros povos. E ele começa aumentando o nível. Nações. Você vai profetizar em outras línguas. Você vai profetizar diante de reis. Por quê? Porque ele obedeceu aquilo que o Senhor estava lhe mostrando e lhe dizendo. Então, que eu e você, em nome de Jesus, possamos procurar viver em obediência a Deus. Que eu e você possamos entender que evangelho não é só mel. Evangelho tem os seus amargos. Nesse capítulo, possamos entender também que assim como este anjo está com os seus pés sobre o mar e sobre a terra, nada saiu do domínio de Deus, nada saiu do controle de Deus. Amém ou não amém? Então, como nós fazemos toda sexta-feira, em nome de Jesus, vamos ficar de joelhos, vamos falar com Deus por um momento, em nome do Senhor Jesus Cristo.